Cheguei em Istambul, cheguei, me enrolei todo aqui, mas oficialmente estou aqui para as próximas 24 horas poder falar um pouco aqui da cidade. Vou correr, deixar as coisas no hotel, depois explicar os embrólios e as confusões, o perrengue chique que eu passei. O dia tá bonito? Vamos que vamos curtir aqui um dia na Turquia. Cheguei, vou fazer um tour rápido no quarto pra bater perna, mas o quarto é legal. Eu peguei em cima da hora, uns 500, 600 reais, consegui pegar por 140 reais. Também cheguei no aeroporto, depois eu conto o que aconteceu, mas vamos lá ver o quarto. Ó, banheirinho top, legal, cama grande, ó, tem um cooktop aqui, mas eu não vou cozinhar, um monte de coisa, sofazão, e parece que tem até a varanda. Vamos ver pra onde dá? Dá pra rua. Ó. Ah, não é tão legal a varanda, né? Mas top, dá pra ficar aqui, ó. Tô aqui em Istambul, na Praça Taksim, que ela é um centro de referência, é o coração de Istambul. Ali tem a mesquita também. Ela foi construída em meados de 1950 porque não tinha nada aqui de nenhum templo, nenhuma mesquita. Aí eles criaram. Aqui é um centro comercial, tem a placa ali de Istambul também. A gente vai fazer aí o mais rápido possível que dá pra gente conhecer, mas assim, o primeiro impacto é bem positivo. Quero voltar com calma aqui para conhecer todos esses templos, todas essas histórias. E aqui mesmo na praça era um reservatório que hoje é o coração de Istambul. Então partiu aqui seguir nosso roteiro de um dia aqui em Istambul. Legal que também estão comemorando 100 anos da República da Turquia. E aqui a praça realmente acontece muitos eventos, muita coisa. E ali é o fervo, né? Burger King, tem um monte de restaurante. É uma confusão, mas uma confusão legal. Diferente do que a gente estava fazendo lá nos Bálticos e tal, que é calminho, aqui é um fervo, né? Que parece mistura de São Paulo com o Rio, ainda mais agitado ainda. Parece que é domingo, hoje é quarta-feira, 8 da noite e tá assim, totalmente agitado. Mas é legal também, né? Bate aquela diferença e também a cultura daqui, né? Principalmente pela religião. E nessa rua caótica aqui, com 1,4 quilômetros, abriga um monte de coisa, loja, Burger King, boliche. É muita informação, mas é bem interessante também, né? Foi o que eu falei, né? A gente estava acostumado a andar com calmaria lá nos Bálticos, mesmo em alta temporada. Colocar o celular aqui eu quase perco porque alguém esbarra, já tá de noite, fica tudo até tarde à noite, é legal. Me lembrou o primeiro impacto do Marrocos, que a gente saía segunda-feira, 11 horas da noite, tava funcionando. Crianças chorando, pessoal empurrando, eu quase caindo, e assim o roteiro fica legal. Mas aqui a gente tem que botar o planejamento um pouquinho maior, né? Se você demora 5 minutos para um lugar, você vai demorar uns 10, porque realmente é muita gente. Mas eu tô gostando. Outra curiosidade também dessa rua, que ela tinha um outro nome, Rua da Feira. Aí ela foi renomeada depois da Guerra Turca e da Independência. Então, como a gente viu lá, né, tem 100 anos. Então essa rua aqui é uma rua importante e que passa o bonde. Inclusive, eu tenho que sair da rua agora, senão o bonde vai passar em cima de mim. Olha lá. É loucura demais. Aí passa bonde. Não dá nem pra passar carro direito. Passa carro, passa gente, tem restaurante. E ó, tinha quase atropelado aqui. Quase fui aí. A torre aqui foi construída em 1348, depois o governo otomano pegou e continuou usando ela para detecção de incêndio, né, na cidade. Hoje ela é uma torre panorâmica e tem café, tem um monte de coisa e serve como ponto turístico, um dos mais visitados aqui de Istambul.
Uma pausa rápida aqui em Istambul, na Turquia, para dar um recado incrível para vocês. Sei que muita gente vem me perguntando como investir em ativo digital, que às vezes não sabe. Não tem problema, você tem que conhecer a AMB. Vou deixar todos os links aqui embaixo, inclusive o QR Code aqui, promocional, porque você conhece um pouco mais. Lembrando que ela é regulamentada pelo Banco Central, mais de 4 milhões de usuários e a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Então você vai aprender, vai conhecer um pouco mais e depois vai usar esse dinheiro aí que com certeza você vai conseguir ali administrar bem para poder viajar mais. E tem uma promoção incrível também, que de até 30 de abril, você colocando ali R$50 investindo, você ganha R$25 para você fazer o que quiser ali, investir, um incentivo para começar agora mesmo. E caso você não se sinta confortável, conheça, vou deixar todos os links aqui na AMB para conhecer um pouco mais sobre o mercado de ativos digitais. Então, você vai se sentir ali aos poucos confortável para poder investir ou não. Lembrando, aqui não é uma recomendação de investimento e sim uma oportunidade que eu sempre falo aqui de algumas novidades e essa é uma delas. Beleza? Então agora vamos continuar aqui no tour por Istambul, na Turquia. E para quem gosta de agitação, aqui é o fervo. Tem um monte de noitada, pessoal animado aqui, um monte de restaurante também, umas vasinhas estreitas. Eu mesmo tinha 20 minutos para sair daqui, demorei 1 hora porque o GPS ficou rodando aqui. Cada hora que ele recalculava a rota, eu ia para outro lugar. Doideira total, mas tá legal. Legal se perder assim. O legal é que são 10h15 da noite e a rua tá cheia. Pessoal vendendo coisa, restaurante, pessoal saindo de cabeleireiro agora, barbeiro. Então a vida bem agitada aqui. E é legal também que se quiser conhecer, explorar um pouco mais a cidade, pode acordar cedo e ficar até tarde. Porque eu vi de um monte aqui. Amanhã de manhã, quando a gente for bater perna, eu dou algumas impressões e curiosidades aqui da cidade que eu estou vivenciando. O hotel que eu tô ficando, lá no finalzinho da rua. Falar um pouco da história de Istambul é falar um pouco da história do mundo, né? Chamado de Bizâncio, foi fundado em 1660 a.C. pelos gregos. E em 330 d.C., o imperador Constantino a renomeou como Constantinopla, tornando-a a capital do Império Romano do Oriente. E depois, após a queda de Roma, tornou-se a capital do Império Bizantino, que aí foi florescendo como um centro de comércio e cultura. Já em 1453, os otomanos conquistaram a cidade, renomeando-a como Istambul e fazendo dela a capital do Império Otomano. Com a criação da República da Turquia em 1923, estão até comemorando 100 anos aqui, a capital foi transferida lá para Ankara. Mas Istambul continuou permanecendo sendo a cidade econômica e cultural do país. Hoje Istambul é uma metrópole que mistura a herança histórica com a modernidade, ligando o Oriente ao Ocidente. Sem falar dos lugares aqui belíssimos que tem na cidade. Tem que tirar o sapato quando chega, por respeito. Que tipo de vestimenta que a pessoa pode usar e ela não pode usar. Não pode entrar de bermuda, não pode entrar de chinelo. E essa que eu acabei de entrar é a Mesquita Takins, aqui do lado, né, da praça. Ela foi oficialmente conhecida como Mesquita Takins República e foi construída em 1760, durante o período otomano. Originalmente ela era bem pequena, com uma estrutura só de madeira, mas foi reconstruída toda em pedra, assim que a gente está vendo, em 1825. Em 1935, durante a fundação da República Turca, ela foi renomeada.
ela é uma das mais importantes, né, com design tradicional otomano, e é uma das mais visitadas aqui em Istambul devido à sua localização aqui na praça e tornando um marco importante na história. Então, geralmente o metrô para aqui, as pessoas vêm aqui é o ponto central da cidade. Então, muitas vezes as pessoas acabam passando aqui, visitantes, também moradores, para poder rezar e conhecer aqui a mesquita. E outra coisa importante a se falar Istambul tem 15 milhões de pessoas, né? Então é gente demais. E o país, a Turquia, ela tem 85 milhões. Aqui a turca lira fala turco e tem toda essa história envolvida, né? Religião totalmente diferente da nossa. E eu acho, quando tem isso, o impacto é muito legal, porque a gente vê algo que a gente não está acostumado a ver no dia a dia. Mais respeito, enfim, todas essas culturas diferentes eu acho que agregam numa viagem, né? Assim como eu fui para o Marrocos também, achei bem diferente. E aqui, todos os lugares você vê as mesquitas grandes, então é bem interessante você entender também da história, né? Desde o Império Romano, desde antes de Cristo até depois, e os anos de independência aí, os 100 anos, que é bem recente, né? Mostram que a Turquia desenvolve e cresce cada dia mais. E aqui nas ruazinhas, tanto de manhã quanto de noite, ela é bem agitada. E todas as ruas aqui tem do lado umas outras vielas, né? E aqui é bem bonitinho também. Aqui tem bares, restaurantes, e aqui também eles têm muito hábito de narguilé. Então você vai ver narguilé em tudo quanto é lugar. Eu acho isso ruim, né? Porque é prejudicial, mas é legal você ver a diferença realmente de cultura. Então o comércio é muito vibrante aqui. Então, em toda a esquina tem um bar, tem um restaurante, tem um hotel também. Então tem vários hotéis aqui. Se a gente passasse pelo Brasil, a gente ficaria impactado, né? Achando que são ruas perigosas e tal. Mas, pelo que eu conversei com o pessoal daqui, até o pessoal do hotel disse que aqui é super seguro, óbvio, né? Tem que dar uma olhada nas coisas, nos pertences. Mas eu achei muito bonito. Essa rua aqui, uma rua perpendicular do hotel, tem cabeleireiro, hotel, spa, hotel, um monte de coisa. Além de restaurantes e cafés, né? De noite estava bem cheio, agora de manhã o pessoal tomando um café. Uns hotéis bonitos também. E aqui a única coisa que precisa fazer é respeitar a rua, né? Porque do nada aparece um carro numa viela, aí você tem que sair da rua, igual eu tô aqui. Mas gostei bastante, e o impacto cultural diferente do Brasil chama bastante atenção. Quero vir com mais calma aqui, pelo menos uns 15 dias, para conhecer Istambul, Ankara, Capadócia e outras cidades também aqui da Turquia. Para chegar e voltar do metrô são estações grandes, então você vai demorar pelo menos uns 15 minutos aí. Ele é muito bem sinalizado, o problema é que você passa por vários lugares e ele é muito amplo, então com isso você acaba demorando, passando do outro metrô para o metrô do aeroporto, é mais de 15 minutos andando, isso sem tirar o número de pessoas, né? Então, se atente aí na hora de fazer aeroporto centro aeroporto. Então, quando eu comecei a explicar, né, ali é o Hotel Desk da Turkish Airlines. Então, ele dá, se você fizer um stopover, passagem, passeio, ou então se sua escala aqui, conexão, tiver mais de 12 horas. Vou deixar aqui o site também, mas isso se não tiver outro voo. Se eles encaixarem você em outro voo, você não tem esse direito. No meu caso foi isso. Tinha um outro voo que saía menos de 8 horas, então eu não tinha um direito, apesar de eu ter ficado 20 horas na cidade. Então não adianta você querer ficar mais para conseguir o benefício que você não vai conseguir. Então fica aí que dá para viajar de graça para cá, ficar até 2 dias de top over. Olha no site da Turkish Airlines que você vai conseguir, e aqui no Hotel Desk você resolve todas essas pendências, consegue o hotel quando chegar e também os passeios. Mas no meu caso não, exatamente pelo que eu falei, né? O
tinha um voo antes, então por isso não se qualifica. E aqui fica a mesquita do lado do aeroporto, então se você tiver só uma escala ou algumas horas, vale a pena. 5 minutos andando no aeroporto, e além de ser bem bonita também, ela ganhou o posto de mesquita mais ecológica do mundo. Ela é bem bonita e fica aqui na cidade aeroporto. Como eu falei, né, eu tive pouco tempo aqui em Istambul, infelizmente, mas quero voltar com calma porque todas as coisas, os nuances aqui são bem bonitos, sem falar da história, né? E o aeroporto também é bem grande, então quando você vier, calcule um tempo razoável aí, porque os deslocamentos são grandes, a cidade é cheia, óbvio, né? 15 milhões de habitantes, para você não passar perrengue e também não perder a sua viagem, né? Então, vamos lá. As considerações aqui de Istambul, eu gostei bastante, mas eu fiquei menos de 20 horas. E a cidade é muito grande e ela é muito conturbada, muita gente. Então eu demorei quase 2 horas para chegar do aeroporto até aqui. E mais umas 2 horas eu vou demorar do aeroporto daqui até o aeroporto. Ou seja, vai ser aí 4 horas perdidas das mais 8 dormindo. Então realmente fica difícil de você conhecer bastante. Conheci só aqui o centrinho. Vale a pena se você tiver aí 20 horas, 18 horas ficar. Caso você fique também, tenha o stopover, você pode adquirir o hotel, passeios aqui. Como eu fiz uma passagem que ainda tinha uma outra passagem, só que estava mais cara, e eu comprei uma para depois, eu acabei não tendo direito, né, na Turkish Airlines ao hotel nem nada. Mas assim, é uma cidade bonita que vale a pena. Eu quero voltar com certeza, conhecer outras mesquitas, conhecer um pouco mais da história da Turquia. Mas foi um bom gostinho. Como eu estava fazendo Aerotrip e estava em cidades pequenas ou não tão agitadas assim, como Estocolmo, Oslo, Tallinn, Riga, Vilnius, cheguei aqui e veio um impacto muito grande. Lá tava fazendo um frio, né? Cada cidade que eu ia tinha pelo menos uns 2 graus a menos. Aí saí de Helsinki com 10 graus. Cheguei aqui, tá 38 graus. Então isso também acabou pegando. Ontem eu fiquei bem baqueado, cansado. Mas dá uma olhadinha aí nos outros vídeos da Aerotrip que estão irados. E a Turquia eu quero voltar com calma. Se você tiver um tempo, 18 horas, 15 horas para ficar aqui, fica. Tem hotéis bons, tem hotéis baratos, dá para conhecer um pouco. É só você priorizar o que você quer. Eu fiquei aqui no centro, dá para entender um pouco da cultura local, para depois aguçar aí, você voltar e conhecer com mais afinco e ter mais experiência aqui por Istambul e pela Turquia, beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações. E eu não troquei a moeda aqui é turca lira, eu não troquei, eu fiquei só na Nomad na Wise. Tem aqui também, é a melhor cotação, a melhor até do que você trocar o dinheiro, sai mais barato. Na Wise você tem um desconto aí de não pagar IOF, e na Nomad você ganha até $20 no primeiro de cashback no primeiro câmbio, beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações, dê uma olhada nos outros vídeos e eu volto em breve. Valeu!